Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Thiago Jorge e estamos começando mais um episódio do Resultado Geral, podcast de crítica da economia política. Faz algumas semanas que publicamos no blog um texto chamado De Luiz Napoleão a Pablo Marçal, a importância do horizonte para o indivíduo. O texto foi escrito pelo meu xará, o Thiago Rezende, e como foi um texto que despertou bastante interesse dos leitores, achamos que valeria a pena explorar um pouco mais dessa temática. Então hoje eu e o Thiago Rezende vamos conversar um pouco mais sobre o que circunda o caso Pablo Marçal. Vamos falar um pouquinho das suas diferenças em relação ao bolsonarismo e como a esquerda fica em meio a esse processo. Mas antes de começar, como de praxe, queria lembrar que esse podcast está disponível nas plataformas de streaming, no nosso blog, Resultado Geral, blog de crítica da economia política, e também no canal no YouTube Crítica Marxista. Queria lembrar também que a gente vai deixar o link para esse texto do Thiago na descrição do episódio, caso você ainda não tenha conferido. E para começar a conversa, é importante mencionar também que a gente gravou o episódio no dia 6 de setembro. É certo, portanto, que alguns dados de intenção de voto, por exemplo, que a gente mencionou ao longo da conversa, já vão ter sofrido algumas modificações entre a gravação e o lançamento do episódio. Mas como vai ficar mais evidente ao longo da conversa, nos interessa muito mais o que o fenômeno Pablo Marçal já representa em termos ideológicos do que se de fato ele vai ser eleito ou não. Então, dito isso, vamos conversar a conversa. Bom, então pensando no ouvinte que não chegou a ler o seu texto, ou que não está com a discussão tão fresca na memória, acho que a gente podia iniciar a conversa com aquela questão, né? Você indica no texto que o caso do Pablo Marçal, ele guarda semelhanças, né, com o fenômeno Bolsonaro, com o fenômeno Collor, e a gente podia citar até vários outros, né? Teria o Milei, o Trump, outros mais contemporaneíssimos e outros menos. Mas enfim, o ponto é que eu acho que você que ficou muito feliz no texto, né, é que quando a gente analisa esse tipo de coisa, bate aquela tentação de falar que a história se repete. Que é uma imagem interessante, né? Um negócio meio romântico, meio dramático, assim, mas na prática não é isso que se trata. O objetivo ali foi da gente partir para o que é necessário sempre nesses processos políticos que chamam muita atenção, né? A ideia até de escrever esse texto foi porque é algo assim, é uma eleição municipal, né? A gente tem que ter isso em mente, não é uma eleição nacional e tal, né? Então até a comparação, ela, né, já exigiria esse cuidado, né? Mas é porque a gente realmente, né, algo muito que acontece muito quando a gente vê esses fenômenos políticos, né, que surpreendem as pessoas, né, e trazem aquela sensação, nossa, não é possível, como assim? Como que as pessoas vão votar nesse tal candidato? Como que esse processo está acontecendo assim e tal? E aí surge, né, aquela coisa que é uma coisa da nossa vida, né, do nosso ser social aí, que é de associar as coisas, né, com fenômenos que já aconteceram, né? E é recorrente a gente ver, né, por isso que até nessa passagem que você falou, a gente até brinca um pouco, né, que a história não está se repetindo como outro gênero dramático, né, que é uma remissão àquela famosa introdução lá do 18 Brumário do Marx, né, que é muito citado nesses contextos, né, que ele fala lá do Hegel, né, que ele usava em algumas vezes essa expressão que a história se repete duas vezes, aí ele fala, né, mas ele esqueceu só de adicionar que a primeira como tragédia, a segunda como farsa, né? E aí muita gente usa isso em vários momentos, né? Então a gente lembra, né, do Bolsonaro com Collor, aí o Temer quando teve o golpe, e aí associaram lá o golpe de 64, assim, eventos bem distintos, em tempos bem distintos, mas a gente viu, né, muitos analistas utilizando isso. E aí, assim, o que a gente chama atenção é justamente para ter o cuidado da gente tentar entender, né, sair um pouco, né, dessas análises que olham mais para essas semelhanças mais aparentes, né, e tentar entender o processo histórico ali a partir dos seus fundamentos mesmo, né, para tentar entender esse processo, o que está colocando essas questões, né, e sair um pouco dessa coisa, pô, de novo, mais uma vez, né? Na verdade, é essa vez, assim, entender assim, um processo histórico atual, até para orientar a ação, né? Que é o que, pelo menos dentro do materialismo, né? Ali na tradição marxismo, a preocupação é essa, né? De analisar a realidade, né? Tendo em vistas a orientação para a ação, né? Ou seja, orientar a praxis mesmo, né? Então, o objetivo, então a ideia, né, foi justamente partir disso, né? E aí, a partir disso, né, o texto é só um ensaio bem curto e tal, né?
A ideia é só trazer umas questões, né, pensando, né, para pensar, né, socialmente sobre isso, né, quais que são tentar entender esse processo, né, atual, né, o que está acontecendo lá em São Paulo, mas que não é apenas uma questão municipal, né, porque quando a gente vê que também pessoas de outros estados, né, e não estou falando dos políticos e tal, né, estou falando da que a gente vê, né, acompanha, né, a realidade social aí do país, a gente vê que há muitas pessoas querendo também, que gostariam muito que tivesse aqui o seu Marçal em cada municipalidade, né? E ele atrai, né? Ele tem uma grande crescimento ali em setores populares e tal, né? E aí isso surpreende muito na esquerda, né? Especialmente uma esquerda que, né, lá em São Paulo, por exemplo, né? Quem puder ver lá o programa de governo, lá da chapa lá que está à frente, né? É um programa super, né, detalhado, um programa técnico, né? Chamaram os melhores cabeças, né, os mais, né, talentosos, né, que conseguiram encontrar mesmo, né? Então você vê que é um programa muito bem pensado, muito bem elaborado, e aí, de repente vem lá, né, o fulano sem programa nenhum, né, só com ideias meio absurdas, e mesmo assim, mas as pessoas se veem naquele projeto. Elas não se veem no plano concreto, no plano que existe ali, né, de tal, né, onde o plano lá do Bolsa, ele tem lá tudo, né, detalhado, né, sobre programa de saúde, a questão de zeladoria, tudo da cidade está lá muito bem definido. A gente vai fazer isso com isso e tal, vai retirar daqui para lá. O outro não, tipo, prédio de 1 quilômetro, sei o quê, criar 2 milhões de empregos, né? Nem é exatamente a questão do desemprego lá. Enfim, então assim, é muito. E aí a gente Tem, tentou. tem aquela história do decreto que tá permitido prosperar, alguma coisa assim. Isso, é exatamente, né? Não, e esse é o ponto, né? O prosperar, né? Ele fala, eu até, né, para quando a gente ia conversar, né? Eu ouvi recentemente uma sabatina que ele fez, né? E ele traz muito isso, né? Que ele vai lá, a gente não sabe nem se isso aconteceu de verdade, mas eu já vi isso já, né? De outras pessoas falando. Que as pessoas, né, se identificam muito com ele com isso, com esse negócio do que ele fala lá, né? E não é ele, não ele que fala, mas ele expressa um pouco isso, né? Que quando ele encontra, né, os jovens e tal, né? Muitos falam, não, a gente quer prosperar, a gente não quer ficar aqui nessa comunidade, aqui com transporte melhor, ou com uma coleta do lixo seletiva. A gente não está tão preocupado assim, né? Quem vive numa cidade trabalhando milhares de horas e andando num trânsito extremamente complicado, milhares de horas, e sua vida vai passando. E a pessoa está preocupada se São Paulo vai ser a capital ambiental do mundo, igual está lá no programa do Boulos, assim, sabe? Não, ele quer prosperar para ele sair daquela vida ruim e melhorar. E aqui ele traz isso, né? Essa coisa do absurdo, né? De que é possível para todo mundo e tal, né? Mas aí a gente pode avançar depois para tentar entrar um pouco nisso, né? Do porquê que isso no Brasil tem cada vez mais pegado tanto, né? Depois do texto, eu até te mandei aquele podcast, vou deixar até aqui pro ouvinte também o link. E eles comentam, né, que o pessoal ali da Faria Lima está se aproximando do Pablo Marçal, não por grande apreço a esse programa esdrúxulo dele, porque inclusive até outro ponto que a gente pode comentar aqui é que quando a gente está falando aqui de um gestor municipal, os poderes são muito limitados, né, se a gente compara com o que está em jogo numa eleição presidencial. Mas o que o pessoal lá da Faria Lima estava vendo é que ideologicamente o Pablo Marçal traz essa novidade, essa ideologia de coaching, que ela é muito útil para manter as coisas como elas estão, né? Então, acho que, inclusive, é muito mais na sua simplicidade, né, no tom esdrúxulo, mas ela é muito mais propositiva do que, por exemplo, era o bolsonarismo, que era só aquele discurso meio do passado, de ordem, tal, contra a corrupção e tal. Eu acho que a gente consegue ver uma evolução na tragédia, né? Uma evolução no sentido contrário, mas é de que
há um movimento ali ideológico ali que parece que vai criando raízes e vai ficando cada vez mais complicado, né, de enfrentar, né, que é outra coisa aqui que tá na nossa pauta, mas acho que para a gente, nesse começo, não mostrar que quando a gente está discutindo aqui o que ameaça, né, que é o Pablo Marçal, a gente não está preocupado simplesmente com o que vai ser a gestão de São Paulo nos próximos 4 anos, possivelmente, né? Porque a gente viu que, mesmo com o estrago que o Bolsonaro fez no nível do executivo federal, eu diria que o estrago não teria sido tão grande se não tivesse tido uma pandemia no meio do caminho, né? Porque o que ele conseguiu fazer ali na pandemia, enfim, todo mundo que morreu não tem retorno. Mas se a gente olhar assim mais para a questão da economia, aquelas questões ali mais que acontecem em condições normais, é um estrago que seria enfrentável em condições normais, né? Então, quando a gente fala ali do que pode acontecer em São Paulo nos próximos 4 anos, eu diria que a ameaça não é nem tão grande quanto a possibilidade de, ideologicamente, esse movimento reacionário começar a ganhar esse corpo, começar a ter aderência ali nas camadas populares, né? Porque o pessoal da Faria Lima, eles gostam da ideologia, mas a ideologia é para os outros, né? A deles, o interesse deles ali, eles está muito bem matrizado ali em questões que envolvem lá o Executivo Federal, né? O que o Marçal pode fazer na Prefeitura de São Paulo pouco afeta, vai afetar a zeladoria ali da rua, no máximo. Guarda municipal pode ficar mais à vontade para bater mais. Talvez. Isso. Assim, eu acho que é interessante, né, isso que você colocou, porque é justamente esse negócio da ideologia, né, que você falou. Essa ideologia do coach, né, dessa coisa do sucesso, né, individual e tal, né, a gente vê que ela vai crescendo muito, né, recentemente, assim, em vários campos, né. A gente vê isso com essa ascensão do coachismo aí, porque a questão do coach, dessa coisa do coach, né, que você vai ter uma mentoria e aí você vai aprender. Isso já vinha um tempo atrás. Antes eram os livros de autoajuda, né, que faziam muito sucesso aqui no Brasil, né, quando ainda existiam ali as Saraivas da vida, estavam sempre lá na frente, lá Augusto Cury, né, aquela literatura voltada ali para o indivíduo, né, para o indivíduo se, né, referenciar. E isso vem crescendo muito também com as igrejas, né, com o neopentecostalismo aí, que a gente vê que eles nem usam mais tanto aquela terminologia, né, da teologia da prosperidade, mas assim já está totalmente assim, integrado, né? Você vai em igrejas, né, você vê que está ali, né, tem a questão da ideia do empresariacionismo, né, da vida, né, você se tornar ali um empresário de si mesmo, você virar empreendedor, de empreender, até aquela coisa, né, lembrando lá do nosso amigo Weber, né, da predestinação lá dos calvinistas, né, como sinal de sucesso, né, que ele fala lá dos primórdios do capitalismo, né, como que isso foi fundamental para a acumulação. A gente vê hoje em dia nessas igrejas, né, como o sucesso financeiro cada vez mais é valorizado como graça, né, como uma coisa. E essa inversão da sociedade brasileira, né, do catolicismo, né, que tinha aquela coisa muito mais de valorizar ali a pobreza e tal, né, da questão do sofrimento, do sacrifício. Agora não, agora o sucesso, né, e a gente vê até mesmo se você acompanhar a indústria cultural brasileira, né, os grandes artistas que fazem sucesso no sertanejo, no funk, no pop, você vê que todos são evangélicos, assim, mesmo cantando os mais diversos tipos de canções e tal, você vai encontrar ali uma determinada doutrina que vai encaixar, fala, não, pode cantar isso aqui, não tem problema não. E entra muito essa coisa, né, dessa ideologia individual, que eu acho que vai muito junto, né, com o processo que a gente vê no Brasil, no mundo, mas no Brasil bastante, né, dentro da realidade do capitalismo brasileiro, que é essa realidade de cada vez mais subemprego, né, do trabalho cada vez mais fragilizado, né, com as plataformas, então, né, agora, né, com o trabalho cada vez mais isolado, agora a gente tem o teletrabalho, a gente tem cada vez mais MEIs, né, cada vez mais, né, a gente teve a reforma trabalhista, né, em 2017, a gente tem
está avançando cada vez mais para um capitalismo de cada um por si mesmo, né? E aí essas ideias do coletivo, né? Dessa consciência coletiva, né? De sindicalismo, isso vai ficando cada vez mais fragmentado. E aí você começa a se identificar com esse discurso. Ainda mais num país onde o Estado, né? Ele tem muita falha, né? De atender a sua população, né, em vários fatores, né? As pessoas, mesmo tendo políticas públicas muito importantes, elas acabam muitas vezes falhando com as pessoas, né? O INSS que você não conseguiu, que você achava que ia conseguir, a saúde que você fica lá muito tempo numa fila e você não consegue, você está na fila lá para fazer um exame, fazer uma cirurgia há meses ou anos até, enfim. E aí você vê que assim, a sua solução que é o privado, é você buscar no mercado, né? E para você entrar no mercado, né, o dinheiro, o poder social que você carrega no bolso. Então você tem que ter dinheiro, você tem que pensar como que você vai conseguir dinheiro, né? E essa ideologia da prosperidade, ela traz muito isso, né? Aqui os coaches trazem muito, né, essa coisa forte, né, do indivíduo enquanto aquele que é responsável pelo seu sucesso, né? E você vê no discurso, né, por exemplo, do Paulo Marçal, que ele é muito atual nesse sentido. Ele traz muito isso o tempo todo. Ele fala da pessoa que ele quer acabar com assistencialismo, né? Que a pessoa não quer, né? Aquele negócio da carteira de trabalho lá, enfim. Mas é essa ideia de que o trabalho, né? Um trabalho sem direito, sem nada, né? Na prática, mas é um trabalho que é o caminho para a prosperidade, né? Para o sucesso e tal. Porque é aquilo, né? A vida cotidiana é cada vez mais rápida, né? Você até falou aí do Bolsonaro, né? Você vê que essas figuras do bolsonarismo, tipo, acabou de sair do governo, tem pouco tempo, né? Quase, né? Teve toda aquela confusão para sair, enfim. Mas ao mesmo tempo já parece algo tão distante, tão antigo, né? Parece que é uma coisa muito antiga ali quando você fala, pô, Bolsonaro, né? Aquela coisa do militarismo, né? Aquela coisa dos generais, né? Ninguém nem mais fala disso, né? Sabe, aquela coisa da tradição, patriotismo, né? Parece mais uma coisa do pessoal mais velho, assim, os mais jovens estão muito mais sintonizados com isso que o Marçal traz, né? Que essa coisa da prosperidade tem que ser rápido, né? Igual, né, a gente vê a proliferação das casas de apostas e tudo. Todo mundo quer fazer alguma coisa para mudar a vida hoje, né? Porque o capitalismo é isso também, né? A gente pressão o tempo todo de acessar o consumo, né? De você ter acesso, o capitalismo ele gera muita riqueza, né? Só que ela é acessada de uma forma muito restrita, né? Todo mundo quer ter acesso, né, a essa riqueza. E hoje em dia com o celular você está bombardeado por propaganda o dia inteiro. Todo mundo de todas as classes, né? Ninguém quer ficar de fora disso, né? Não, e ainda tem uma coisa que essa realidade de Instagram, né, de todo mundo é produtor de conteúdo, eu tô reparando no fenômeno que eu tô achando muito curioso. A pessoa ela começa a ter um mínimo de sucesso, e às vezes não é nem um sucesso que já está se convertendo em termos financeiros, não. Às vezes tem aquele sucesso ali de começar a repercutir em rede social, o conteúdo dela, as pessoas dizendo que estão gostando e tal. E aí ela pensa, nossa, mas eu realmente precisei batalhar muito para desenvolver minhas habilidades para conseguir produzir esse conteúdo. E isso na cabeça dela já é esse sucesso, que é um sucesso individual, que não teve a menor colaboração do Estado para isso, e que ela se sente que esse é o caminho virtuoso e de que esse caminho tem que ser seguido por todos os demais. Mas o que eu tô achando fascinante é que o sucesso que as pessoas estão alcançando para pensar assim é mínimo. A pessoa tá tentando fazer publi, sei lá, da hamburgueria da esquina, roupa ali, enfim, parente ainda que, sabe, eu não consigo nem transformar aquilo lá num negócio rentável, mas essa ideologia ali não só já tá ali vestida, como ela já tá aplicando, ajudando a multiplicar aquilo. E voltando, né, para a questão das eleições, né, eu acho que o público em geral ele tem uma percepção de que os gestores políticos, né, eles podem muito mais do que eles podem na prática. Isso vale tanto para o bem como para o mal.
eu acho que eles imaginam que tem muito aquela questão de não fez porque faltou vontade política, que é um jargão, eu acho que tá até caindo em desuso porque o debate está rebaixando, mas era muito corriqueiro isso de dizer, não fez tal coisa porque faltou vontade política. Então, é aquela ideia de que se quisesse, poderia ter feito muito mais. Mas tem também essa história, agora, esse lado de falar, não, eles estão fazendo muito, criando muita burocracia, criando muita dificuldade, e é isso muito que eles estão fazendo que, na verdade, está impedindo as pessoas de prosperar. Então, inverteu, continua a mesma crença que o Estado e os gestores políticos eles podem muito, mas agora o fato deles poderem muito, você não quer mais, então, que eles utilizem esse muito para fazer coisas para o bem coletivo. Você quer que eles possam menos para interferir menos com a sua vida e, portanto, você tenha mais condições de prosperar. Que é o que a gente estava comentando antes, né? A história do Marçal falar, não, vou fazer o decreto lá do tá permitido prosperar. Então, é essa ideia. E é fascinante que precisa de muito pouco para vestir a camisa desse discurso. Outra coisa que eu estava comentando ali, que eu acho que depende, é até um gancho para a gente avançar um pouquinho mais, né? Uma coisa que eu acho interessante quando a gente está analisando, né, essas personificações, o Marçal, o Bolsonaro, o Collor, que você mencionou no texto, né, é o que faz deles conquistarem, né, tamanha popularidade para ganhar uma eleição majoritária presidencial ou para ganhar uma eleição em São Paulo, que é gente pra caramba, você precisa ter uma popularidade monstruosa, né? Então, o que faz dessas pessoas terem essa popularidade, ela é completamente contingencial. É algo que varia muito, né? Se a gente pensar no caso voltar lá para os anos 90, o FHC, Fernando Henrique Cardoso, ele, no contexto atual, ele parece uma figura que dificilmente conquistaria ali 10% dos votos. Mas se a gente lembrar nos anos 90, eu acho que ele ganhou as duas eleições no primeiro turno, 94 e 98. Se eu não estou enganado, se não foi as duas, foi pelo menos uma, mas o fato dele ter ganhado duas eleições mostra que ele era o perfil dele era extremamente ele ali popular naquele contexto. Oi? Ele ali conseguiu por conta do Plano Real, né? Porque ele acabou de hiperinflação, né? E aí ele ficou associado como cara do Plano Real, né? Isso ajudou muito ele popularmente, né, no Brasil. Mas ele hoje, igual você falou, eu acho que 10% é até muito, sinceramente. Eu acho que ele para vereador, ele correria risco. Não, e o que eu acho mais curioso também, isso aqui talvez seja um pouco mais sutil, mas eu tenho a impressão de que, e aí eu tenho que confiar um pouco em memórias ali da adolescência e tal, mas que o Lula ali em 2020, 2002, nas eleições, ele precisou se aproximar do perfil do FHC. De algum modo, ele parecia mais esse político moderado, um político com grande conhecimento de causa. E o Lula, agora, de 2022, já precisou, ainda que a mesma persona, né, com a mesma história, eu acho que ele precisou investir em traços mais caricaturais. Por exemplo, ficou muito... a história da picanha, o brasileiro vai voltar a comer picanha. Teve aquele as pessoas vão voltar a namorar, como é que era? Isso aí. Então, assim, algumas questões assim muito mais caricaturais mesmo, né? Então, o que eu acho interessante é como que quando mudanças no contexto transformam o perfil que é capaz de conquistar essa grande popularidade, né? Mas por que isso é interessante, né, para as coisas que a gente gosta de discutir, né? Que, afinal de contas, o que interessa para a gente enfim, a objetividade, né? Como que tá, né? As condições econômicas, né? O quadro social, né? Como que essas coisas condicionam
essas respostas ideais e a formação, né, dessas pessoas que são populares, né? Então, aqui eu vou entrar num campo de especulação, mas acho que é com esse fim meio que pedagógico, né? Você acha também que essa mudança nas condições objetivas, eu digo, não, por exemplo, pegar ali os anos 90, era aquele momento assim que parecia que a economia mundial estava entrando nos eixos, o momento de consolidação do capitalismo, caiu o muro, acabou a União Soviética, e parece insano. Então, assim, que era um momento em que tinha-se muita esperança de que o negócio ia para frente, enquanto que internamente aqui o Brasil vivia essa crise da hiperinflação, tal. Parecia que faltava uma pessoa com grande conhecimento para colocar as coisas nos eixos para a economia decolar. E agora, parece que o negócio todo desandou a tal ponto que precisa de uma certa dose de... Tá faltando a palavra, mas de coisas esdrúxulas, né? De um discurso de que parece que hoje o político, a pessoa para pleitear o cargo, né, para gerir o Estado, ela não precisa ter esse grande conhecimento de causa, na verdade ela precisa ter menos conhecimento do que o Estado, mais conhecimento do que é empreender. O pessoal fala, precisa ter coragem, né, para mudar as coisas. Tem que chegar lá e tal, tem que ser alguém, por isso o outsider, né, a pessoa que vem de fora, muito valorizado, né, apesar que o Bolsonaro não era nada outsider, mas se vendia como, né, conseguiu se vender dessa forma de algum modo. Mas é essa coisa, né, de chegar ali, o cara que chega e não tem vínculo com ninguém, então ele está disposto, ele não tem conchavo, né, então tem isso, né, essa coisa da mudança, né. É interessante você trazer essa comparação, até ajuda a gente a entender um pouco isso, né. A gente pode até falar, né, que o FHC ali, né, foi sendo bem muito cuidado nessa expressão, mas ali o FHC foi o último suspiro do iluminismo brasileiro, né, que é a ideia da ciência, né, da técnica, né, um sociólogo, um doutor e tal, né, e ele vinha lá com o óculosinho dele e tal, né, o cara que criou o Plano Real com aqueles economistas incríveis lá, né, que tem até filme agora, enfim. Então eles criaram, eles acabaram, né, com um problema que era um problema infernal na vida de todo mundo, que era aquela hiperinflação. E assim, naquele momento, né, o Lula, né, que era uma liderança popular, né, a gente está falando de um período de fim da União Soviética e tal, do mundo todo falando libertão. O PT ele era um negócio meio anacrônico, né, o pessoal de vermelho, aquela coisa, né, enfim. E a gente também tem que lembrar até do Chazinho, né, também, que está citado aí no texto, né, que a ditadura ela foi vencedora no Brasil, né, a ditadura conseguiu assim, desmobilizar, né, o campo da esquerda e o campo socialista, tudo, né, acabou com tudo, seja pela repressão, né, física direta mesmo, né, eliminação, né, de pessoas, né, a repressão dos movimentos, né, dos movimentos sindicais, né, a forma como foi feita, ela saiu muito bem vencedora e assim, e a gente tem até antes, né, da ditadura militar e tal, um anticomunismo muito forte no Brasil, né, o anticomunismo aqui sempre foi muito forte. E aí o Lula, né, quando ele era nos anos 80 ali e tal, ele era, né, aquela coisa barbudo e tal, e tinha aquela coisa, né, parecia o Fidel Castro brasileiro. Então todo mundo tinha aquele medo, né? Ele vai chegar, vai tomar sua casa, não sei o quê, se você tiver 2 televisões, você vai ter que dar uma, né, para o seu vizinho. Então tinha muito disso mesmo, né? Se você conversar com parentes mais velhos, vai ver que tinha essas coisas no boca a boca. E tinha o poder da TV também, né, da Rede Globo, né? Era outro Brasil, né, assim, né, de termos de comunicação, de massa, enfim. E aí o FHC ele andou, né, tranquilo, né, venceu as eleições sem maior dificuldade. Aí em 2002, né, você até falou, né, eu lembro que realmente, né, tinha essa coisa dele se aproximar ao perfil FHC. Uma das propagandas do PT era justamente isso, era apresentando a equipe técnica. E aí falava lá, isso aqui tal, sei lá, parecia lá o mercadante, isso aqui é economista, doutorado, sei lá o quê. Então tinha uma qualificação, né, mostrando que, não, olha, tá vendo, Lula não é ignorante, ele não é aquele cara que fala errado, que não sabe de nada, não. Olha só, ele tem uma equipe técnica, tal, então o Brasil vai ficar bem, o real não vai acabar, né, não vai ter uma hiperinflação de novo, pode ficar tranquilo. Então tinha isso, né? E aí agora, recentemente, ele já teve que se apropriar um pouco dessa coisa meio pitoresca, né, que o Bolsonaro traz, né, daquela coisa de andar com camisa de time de futebol, enfim.
E aí ele trouxe nessa campanha. Mas eu acho que é isso, é muito do momento histórico, né? Aquele momento lá do Brasil, no final dos anos 90, a crise econômica horrorosa, né? Que a gente for lembrar, né? Pobreza imensa, né? O Brasil era o país da fome, né? Era um negócio, uma situação onde precisava reverter. E a única mudança, né, apontava para a esquerda naquele momento, né? Ao longo dos anos 2000, 2010, a gente vê que é aquilo, né? Você vira governo, né? Vira, né, a esquerda, né? O que se chama de esquerda no Brasil, né? Foi o governo, né? E aí a vida melhorou, né? De algum modo para algumas pessoas, mas depois a gente teve a crise ali, né, no final de 2014 e tal, né, até 2016, que aí desandou tudo, né? Aí quem foi responsável pela crise? Quem estava no governo, quem estava no poder, que igual você falou, né? As pessoas acham que o governo pode muito, né? Que o governo, aí hoje em dia, o entendimento é o quê? O governo atrapalha muito, né? A gente precisa tirar o governo do caminho, né? Que é o que o Pablo Marçal fala, né? Decreto de vamos prosperar, vou tirar o Estado do seu caminho para você andar, amigo. Você vai lá e você vai fazer o que você quiser. E entra nessa coisa dessa fase, né, atual do capitalismo, né, cada vez mais, né, fragmentado, né, o trabalho, cada vez os vínculos cada vez mais frágeis. E uma coisa que é da tradição brasileira, né? A gente sempre teve, né, aqui uma informalidade muito grande do trabalho. A gente sempre teve muitos autônomos, né, a figura do autônomo. A gente tem um MEI, mas a gente sempre teve muito autônomo, né, muito profissional que trabalha por conta própria, né? Especialmente nas periferias, em vários lugares, né? O trabalho assalariado ali, ele é muito, né, com CLT, ele sempre foi muito restrito, né, uma parcela da sociedade. E assim, é o país também que as pessoas, né, muitas vezes para sobreviver é aquilo, o cara que pega, vai vender ali uma coisinha, compra e vende, faz uma muamba, enfim. É o pessoal que abre um cabeleireiro ali na sua garagem e vira um salão, enfim, é isso, né, é tudo sem alvará. Aí vem a prefeitura para encher o saco, isso que não tem autorização, sei lá o quê. Então o Estado sempre vem para atrapalhar as pessoas a prosperar, né? Então acaba que isso vai colando muito forte, né? E nessa fase atual, então, eu acho que fica mais tenso ainda, mais denso ainda. E aí quando vem alguém que fala que é de fora, que não tem vínculo com ninguém, só que até tem um risco, né? Que a gente vê nas pesquisas e tal, que acaba que, como ele vai para o campo da ofensa cada vez mais ostensiva, né, contra os adversários, tem até uma certa rejeição alta. Talvez até possa até impedi-lo até de ter um sucesso aí nesse pleito aí em São Paulo, mas o fato de muita gente se identificar aí com ele, né, com essa ideia de prosperidade, que eu acho mais interessante para a gente pensar, né, o que as pessoas querem, né, e quem está oferecendo alguma coisa, né, quem está oferecendo algo para as pessoas sonharem, né? Esse de um ponto que você comentou, eu acho que o fato dele ser popular é um grito de socorro mesmo ele não sendo eleito. Eu acho que o que ele já conseguiu, saiu pesquisa ontem, acho que ele tá com 20%, enfim, tá todo mundo ali na margem de erro, né? É muita coisa já. E sendo pragmático, imaginar o segundo turno ali, ele com Boulos, tem sempre aquele, ele ofende muitos outros, mas Não. enfim, o Boulos é esquerda, né? Então, assim, para resumir esses últimos coisas que a gente está falando aqui, dá para dizer que se comparar, mesmo com o FHC, a popularização então do Pablo Marçal é um sinal de que as coisas estão indo muito, estão indo muito mal, porque é uma sequência assim muito muito preocupante, né? Bolsonaro, Marçal no Brasil, assim, se a gente pensar quem se destaca, assim, nesse quesito quixotesco, mas muito popular. Na Argentina, Milei. Nos Estados Unidos, Trump. Agora as pesquisas estão dando lá, ele já em vantagem, enfim. E isso tudo depois de ter ficado 4 anos, ter virado oposição e voltar. Que é muito mais difícil do que se engatar 8 anos seguidos, né? Então, assim, a popularização desse perfil indica que as coisas estão muito... As coisas não estão indo nada bem, né? E se você não tiver algo que quiser pegar um gancho aí, eu já ia até trazer um outro ponto, que é... Bom, então a gente tá olhando para o tamanho do problema, né? Vamos tentar pensar, né? O que
como que a gente poderia ver algo de bom aí. E aí tem que falar um pouquinho do que é a esquerda e algo que você começou até a tocar ali no final do seu texto, né? Você chegou até a esboçar ali uma linha de sugestão, né? O que a esquerda poderia fazer, mas, assim, antes de entrar, né, no que a esquerda poderia fazer, acho que, assim, por que você acha que a esquerda tem tanta dificuldade em se reinventar? Porque, sendo prático, né, por que depois de tanto tempo, se a gente pensar, desde o início dos anos 80, a principal figura de esquerda no Brasil é o Lula. Acho que não estou cometendo nenhuma injustiça, não. Acho que não, ali nos anos 80 ele dividiria ali com o Brizola e tal, mas a gente está falando aqui de 50, 40, indo para 50 anos de Lula como a principal figura da esquerda. Enquanto da direita, a gente pode Collor, FHC, depois teve aquele período do Alicoeste não engatou, veio o Temer, veio o Bolsonaro, e agora a gente já está falando aí da ideologia de coach. Então parece que a direita ela está sempre se reinventando, não numa direção positiva para os rumos da sociedade, mas eleitoralmente tem se mostrado viável. Eu acho que é até um outro ponto que eu queria tocar, né? Que às vezes a gente acha que o PT ganhou 2022, que é um sinal de que a situação não está tão ruim, mas tocar um pouco mais no que é o PT hoje, enfim. Mas só para não ficar abrindo muito, vamos por partes. O que você acha que a esquerda tem dificuldade em se reinventar? Ou você acha que tem alguma coisa algum sinal de reinvenção, ainda que não seja num partido majoritário, ainda que não seja num partido político? Eu acho que sim, um problema que já vem de muito tempo, né? Essa questão, né? Até se for pensar, né, a esquerda se reinventou ali quando o Lula trouxe lá o corpo técnico lá em 2002 e tal. Então ali foi o momento ali que o PT deu uma... Aí, claro, muita gente vai questionar, mas deixou de ser esquerda também, enfim, mas trabalhar com o que a gente tem, né? A realidade concreta, não que gostaria, né, que fosse. Eu acho que tem vários fatores, né, assim, mas em primeiro lugar, olhando para a realidade atual, né, eu acho que em primeiro lugar, assim, a direita, né, até pelo fato, né, eles têm poder econômico, né, tem várias questões por trás, mas eles não têm medo, assim, você vê, de arriscar, né, no novo, né. Parece que é uma sintonia muito grande, né, e isso é interessante, né, a gente vê até como um marco ali, né, em 2013, né, quando acontece aqueles movimentos, né, como que a partir dali acho que piorou ainda mais, assim, que eu acho que a esquerda parou de entender o que é a população, assim, né, assim, esquerda, claro, a gente está falando de um modo muito abstrato e geral, né, tem um monte de gente que analisa isso criticamente, tal, até dentro de partidos, né, não estou uma crítica geral e absoluta, mas de maneira geral a gente vê uma dificuldade muito grande de entender a própria população, as próprias camadas dos trabalhadores, enfim, né, dos seus anseios, dos seus desejos, né? E a direita desde então parece que e até o momento de que marca, né? Não sei se você, né, muitas pessoas mais jovens talvez não vão lembrar, né? Mas você fala que você era de direita, né? Nos anos 2000 ali e tal, é um negócio meio desconfortável, né? Se você for observar, né, os partidos brasileiros, vários partidos brasileiros são partido social alguma coisa, partido trabalhista alguma coisa, partido da democracia trabalhista, né? Todos têm alguma coisa assim meio de esquerda no nome, que a maioria vem ali de 88, anos 90, partido socialista, tem um monte de partido socialista no Brasil, tinha o PPS, tinha o PSB, né? Tem vários partidos, partido social alguma coisa, então tem muito essa coisa, porque até um certo ponto era meio vergonhoso, assim, você se declarar direita, até por conta da ditadura, né, que acabou e tal. Isso vai mudando a partir dos anos 2010 ali, né, que aí você já começa a surgir o pessoal que era nem, né, não, nem de direita, nem de esquerda, gente, tal, a gente via isso em vários movimentos, não, a gente quer uma coisa técnica, racional, sei lá o quê. E aí depois esse pessoal agora já se sente muita vontade de falar de que é de direita mesmo, né. E desde então, quando eles se sentem à vontade, né, para falar que é de direita, que eles se sentem à vontade de ir explorando esses limites, né, de ir além. Enquanto a esquerda fica muito presa àquilo de jogar o jogo jogado, né, vamos jogar aqui dentro das regras. Não estou falando que é para fugir das regras, tal, romper com
né, com tudo, mas de tentar entender, né, assim, sair desse tradicional, né. Eu me lembro, por exemplo, né, quando eu era jovem, lá, que ia votar a primeira eleição, tal, né, quando você tem 16, 17 anos, e aí você começa a acompanhar, estudar, né, e aí você via lá, né, aquelas campanhas dos parecidos partidos de esquerda, lá, da causa operária, e aí você ficava assim, né, você mora na cidade, mas você não convive com nenhum operário, porque se a maior parte da cidade você está no setor de serviços e tal, né, geralmente a maioria das cidades tem muito pouca indústria, né, até por conta dos processos que têm acontecido no Brasil. Então era difícil um jovem, né, olhar para essas coisas, né, olhar para alguém de esquerda falando ali de operário, falando de proletariado, né, por mais que sejam categorias críticas fundamentais para entender a realidade, a gente tem que pensar na realidade das pessoas que estão decidindo suas vidas, né, cotidianamente ali, correndo atrás, né. Assim, eu acho que tem uns sinais muito importantes que esses caras mostram, né. Por exemplo, quando as pessoas querem, né, pegar qualquer coisa, fazer uma publi no Instagram, sonha com, né, o jovem, quer ser jogador de futebol, quer viver do TikTok, quer porque as pessoas realmente não querem trabalhar. Trabalhar no capitalismo é muito ruim, ninguém quer ser explorado. Então, existe um sentimento de não queremos ser explorados. Eu quero, na verdade, ganhar dinheiro e ficar de boa e trabalhar o mínimo possível, que é o desejo, né, que antigamente acabava num partido revolucionário, né, que era a ideia de transformar a sociedade, né, para além do capital, para além dessa sociedade que mortifica as pessoas o tempo todo. Só que hoje está sendo canalizado para o quê? Para essa coisa do indivíduo, né? De você virar ali, né, o sujeito. Então, eu acho que um caminho é justamente tentar romper com essa coisa, né? De ficar só trazendo, né, essa coisa. Né, eu vou falar, tem que falar com as pessoas individualmente, para ela entender ali né, que aquelas vontades, desejos dela, né? Eles, né, não vão ser realizados com essa. Não é só esse caminho da prosperidade, tem que mostrar outro caminho. Mas atualmente não tem nenhum caminho sendo mostrado. O caminho que está sendo mostrado é o quê? Igual o Lula. Vamos voltar para 2010, para 2008, para comer picanha, né? Ou seja, uma volta para o passado, né? A esquerda só se autorreferencia no passado, né? Ah, porque a gente fez isso. Ah, pela primeira vez na história a gente fez aquilo, né? Ou seja, de voltar, né? De manter, né? Aquela coisa de apostar muito, né? No poder, né? Do assistencialismo, né? Com efeitos eleitorais, né? E não apontar realmente caminhos. Mas aí tem muito dos limites também, que é o da própria esquerda, né? Eleitoral, institucional, né? Que é essa esquerda que também não está compromissada com olhar para além dessa sociedade, né? Na verdade, quer se acomodar dentro dessa sociedade. E aí realmente é muito difícil. Aí a direita realmente vai vir com força, porque o mundo delas é isso. O mundo da direita é o capitalismo, ainda mais agora. Não, acho que você tocou agora até pra gente começar a distinguir um pouco o que a gente quer dizer com essa esquerda, né? O PT, ele é um partido, ele se tornou um partido de acomodação de forças, né? Ele conseguiu vencer a eleição em 2002, acomodando aquelas forças que era um momento em que, como você comentou, era tudo partido socialista. No nome era todo mundo, ninguém queria dizer de direita. E agora as forças da sociedade em que o PT precisou acomodar para conseguir pleitear ali em 2022 é um cenário em que as pessoas já não têm mais vergonha de dizer que é de direita. E então eu acho que, digamos assim, o PT ele é um partido que acomoda forças com freio. Ele tem alguns limites ali, digamos, até que ponto, pelo menos até hoje, até que ponto ele vai caminhar para a direita. Então parece ali que o governo tem o Ministério de Direitos Humanos, de Igualdade Racial. Então, assim, ele tenta manter algum pé ou algum sinal de que está se mantendo à esquerda. Mas ele se colocou como essa grande força de acomodação das forças, que é o caminho, dá para dizer, não sei se é simplesmente o caminho mais fácil para vencer umas eleições. Às vezes pode ser o único caminho para vencer uma eleição, né? Aí tem uma outra questão até qual é o custo de vencer uma eleição se colocando como essa
esse partido de acomodação de forças. E um negócio que eu estava até, né, quando eu estava pensando em algumas coisas que a gente toca aqui, eu lembrei que em 2018, quando parecia que o Ciro Gomes, que ia ser a principal força da esquerda, aí perguntaram para ele, né, o que você vai fazer, sendo que o Congresso vai ser completamente, vai estar completamente à sua direita, o que ele respondeu? Como ele respondeu essa pergunta? Ele falou, não, eu vou aproveitar que quando eu ganhar a eleição eu vou ter um apoio gigantesco e vou ter que jogar muita pressão para cima do Congresso. Mando para lá o projeto, faço propaganda do que eu tô mandando para lá, e se eles se ajeitarem, a bomba vai ficar no colo deles. Perfeito. Que no cenário atual eu acho que assim, para ter um governo para que consiga caminhar numa outra direção, não teria muita solução dentro da ordem que seria muito diferente dessa. Mas a gente claramente viu que não é essa linha que o PT tem seguido. E pode ter justamente motivos para isso, porque uma vez que você começa a jogar a bomba para cima dele, você começa a perder essa capacidade de acomodar forças, né? Então, mas eu acho que isso ajuda a gente a distinguir um pouco, né, quando a gente fala esquerda, né? Então, assim, o PT ele é um partido o país todo, é uma potência eleitoral e que conseguiu isso sendo esse acomodador de forças com um pezinho ali, pelo menos num discurso mais à esquerda, né? Enquanto que o que sobra, que parece que não é nenhuma potência eleitoral, mas também parece que não está trazendo nada de muito novo. Eu, pelo menos, quando estava lendo o seu texto ali, essa parte mais crítica, eu estava pensando até que essa crítica ela atinge muito mais essa parcela, né, do que a gente coloca ali no campo da esquerda, que é da onde que pode ir, ainda que em 10 anos se transformar numa força, ainda que não seja uma força eleitoral, mas algo que consiga minimamente impactar nessa correlação de forças, né? Porque o PT, né, como coloquei, né, o que dá para esperar é justamente ele seguir acomodando as forças, na medida em que a sociedade brasileira foi caminhando para nessa direção mais reacionária. O PT inevitavelmente vai caminhar nessa direção ali, só com aquele pezinho no freio. É o que sempre fizeram, né? O PT sempre fez isso, né? Nos seus governos anteriores, faz no atual, né? A gente vê o novo arcabouço fiscal, por exemplo, né? Que é extremamente, né, restritivo, né, para as finanças públicas, e é tudo idealizado pelo PT. O PT já vai, né, para o embate, né, já contando com a derrota. Então ele já geralmente, quando a gente vê nas propostas, ele já se antecipa. Já traz, em vez de trazer, igual você falou, igual essa ideia do Ciro, né, de jogar para o Congresso a proposta, e aí. Não, eles já trazem uma proposta derrotista, né? Então a gente vê, por exemplo, atualmente, né, o ministro da Fazenda, né, vive falando aí, que esse negócio aí desses gastos obrigatórios, né? Isso aí a gente vai ficar sem gastos discricionários daqui a um tempo, né? Complicado, tem que ver isso aí. O que ele está falando o quê? De acabar com as vinculações constitucionais que tem para seguridade social, para educação. Você está partindo do próprio governo PT, não o pessoal da direita que está trazendo, né, uma coisa que vai impactar a vida de milhões, né, de pessoas mais pobres, né? É o próprio governo petista, né, que está trazendo, né? Ou seja, é uma coisa já de partida do princípio que vamos perder, então vamos mostrar que na verdade a gente não perdeu, que a ideia foi nossa. Parece que a ideia é essa, assim, basicamente, né? Então, a gente viu na conformação do governo lá atrás, né, quando era tudo negociado, né, com uma base. Em nenhum momento teve um embate, um combate. Não tem esse embate. Você vê isso aí no máximo em rede social e em temas que são nada estruturantes, né, que são temas mais laterais ali, uma provocação ou outra. Agora, nos temas centrais, política econômica, ficou o tempo todo aí uma relação aí com o Banco Central, com o banco, esses juros aí, agora vai ser o presidente do Banco Central do governo. E já mudou o discurso do governo, né? Já está falando, não, se tiver que aumentar o juro, fazer o quê, né? E acabou. É isso, né? E já sabe que vai aumentar o juro. Então, vamos falar que a ideia é nossa então de novo.
É isso. Exatamente. Você encaminha o projeto para o Congresso, mas você já tenta pensar, não, vão encaminhar com um projeto aprovável, né? Para parecer que a ideia foi nossa. Então, assim, eu acho que para fechar, eu vou lançar uma questão que, assim, eu não tenho resposta, então se você não tiver, a gente deixa a resposta aí para os ouvintes pensarem nela, mas é, eu acho porque acaba que é uma questão que quando a gente entra nesse debate, ela aparece, né? Que é a questão, vale a pena a esquerda. E, de novo, agora não estou falando pensando no PT, mas falando em alternativas à esquerda, coisas que a gente espera que surjam, né? Ou se reinventem, né? Valeria a pena para ela surfar nessa onda de rebaixamento do debate para conseguir, a partir disso, mudar os rumos. E eu acho que, às vezes, talvez um ponto que você consiga até ter um pouco mais de reflexão já para responder, né? Como que você acha que seria um projeto que caminha numa direção que a gente julga positiva, mas que mexa, que deu alguma esperança para as individualidades, né? Para as pessoas com essa com esse horizonte individualizado, né? Como talvez que a gente pudesse trazer um discurso sedutor, né? Que dê esperança, mas que não seja um discurso desonesto ou que jogue contra essas pautas mais coletivas, enfim. Eu acho que o primeiro passo é justamente entender as pessoas, né? Entender quais são essas pessoas, quem é que é esse brasileiro, né? Quem que é esse, né, lá em São Paulo, né? Quem que é esse paulistano, enfim, entender as pessoas, né? Os motivos delas, né? Eu acho que essa coisa de imaginar quem é mais pobre, que é só chegar no fim de semana, fazer seu churrasco, tomar sua cerveja, ver seu futebol e tal, é muito assim, muito estereotipado, muito pobre, né, esse tipo de visão, né? As pessoas querem muito mais, né? As pessoas querem ter liberdade, mesmo que elas nem tenham consciência exatamente, né, do como que ela vai fazer isso, como que isso vai acontecer, né? As pessoas querem o máximo que elas puderem ter, né? Que é o que é o que está na sociedade, né, como um todo, né, capitalista, né? A gente tem um mundo de riqueza, né, de possibilidades, né? Eu acho que entender, né, que hoje o mundo é isso, né? O mundo está na palma da mão das pessoas, cada vez mais difundido, né? E as pessoas estão sonhando, as pessoas querem isso, elas querem muito mais, né? Então eu acho que um primeiro passo, eu acho que é isso, entender que as pessoas não querem só melhorar um pouquinho de vida, elas não querem só, né, ter ali o seu salário mínimo reajustado acima da inflação. Elas não querem ganhar o salário mínimo, querem ganhar muito mais. E aí é um processo muito mais difícil de se pensar, né, igual você falou aí, né, de como seria essa estratégia, né, ao longo do tempo. Aí cabe aquilo, né, cabe, em primeiro lugar, quem tem estrutura para isso, né, que são os partidos políticos, né, que tem recursos para isso, né, começar a reorientar a ação para isso, né, de não ficar se autorreferenciando, não ficar pensando só na sua própria história. Quem é membro, né, do partido, né, ele tem aquela coisa, aquela vinculação histórica, né, com a sua história, com as lutas e tal. É de tentar superar isso, de olhar para frente, né? Vamos olhar para, o, para quem que são as pessoas e tal, né? Entender elas, né? Não querer tutelar as pessoas, né? Essa coisa dessa que a gente tem muito, né, na esquerda, até acadêmica mesmo, né, também, né, de achar que as pessoas são burras e tal, que a gente vai tutelar elas, né, que vai levar elas para o mundo, né, que elas acham que elas não sabem o que elas querem. Não, elas sabem o que querem, né? A gente precisa entender o que elas querem, né, e ajudar, né, elas a conquistarem isso, né, a irem além disso, né. Os desafios são muito grandes, né, especialmente, igual eu falei, tem vários contextos de fomentação desse tipo de ideologia, né. Tem as redes sociais, tem as igrejas, né, tem as comunidades, tem as famílias, enfim, então é um desafio muito grande. Mas eu acho que um primeiro passo é esse, é de sair dessa zona de conforto, né, do que é a esquerda brasileira até hoje, né, que é aquela coisa, né, como você falou, pô, Lula está em 50 anos, por que não surge nenhuma liderança nova? Porque o contexto é o mesmo, as ideias são as mesmas, para que vai precisar de uma liderança nova? Quem que, né, na direita você falou, surgiu o Pablo Marçal, o bolsonarismo ele já fica meio assim, opa, que é isso, que a gente tem que se adaptar para seguir isso aí, senão daqui a pouco a gente é passado também.
o mesmo, e agora na esquerda não surgiu ninguém, não surgiu nada assim diferente. A gente até teve, né, ali nos anos 2006, ali por ali, né, quando surgiu o PSOL, né, tinha ali uma coisa mais, né, inicialmente ali, com a Luiz Helena, depois teve o Plínio. No Plínio, isso. Isso, aí você via ali uma coisa combativa e tal, mas só que o Plínio pô, já estava muito idoso também, né, então talvez tenha isso também, né, que limite um pouco, né, depois você fala mudança, uma liderança que estava lá na Constituinte e tal, né, mas você vê que precisa surgir isso, mas e trazer, né, de novo, né, trazer coisas que são importantes, né, à baila, né, não ficar, né, que a gente vê muito nesses partidos, né, mais ligados ao campo da esquerda, né, lideranças muito próximas, às vezes, de pautas e de assuntos que estão muito ligados a coisas fora do Brasil, assim, que essa discussão ela é pertinente aqui na realidade brasileira, né, algumas coisas que são bem assim, que você fica, cara, mas... E aí, muitas vezes, né, que nem as pessoas, né, que são os eleitores, né, mas eu acho que até a gente tem que pensar além de eleições, né, tem que pensar em como conquistar, né, como conquistar não, mas como entender as pessoas e fazer elas quererem, né, algo melhor, né, que eu acho que, né, o capitalismo já deu aí, né, o que tinha que dar, e tentar, né, auxiliar elas a pensar nisso, por conta própria, o que elas podem trazer de melhor, né, mas em primeiro lugar, fazer essa crítica, né, mostrar, né, qual o problema, né, que a gente tem hoje, né, trazer isso, né, de uma forma cada vez mais clara, né, para as pessoas, mas especialmente fazendo essa autocrítica também, que não adianta ficar se autorreferenciando, né? O próprio Boulos lá, o que ele traz na campanha? Marta Suplicy, sabe? E coloca um destaque enorme naquilo, né? Porque é o passado, né, que deu certo da esquerda, né? De novo, né? É sempre referenciando para o passado, sempre voltando lá, não, você não lembra, e enfim, né? E o tempo é outro. Vamos olhar para o tempo de hoje, né? O tempo de hoje, né? Brasil de 2024, né? É, muito bom. E eu só adicionaria que às vezes o pessoal reagindo a falar que a esquerda, né, tem que reagir, tem que se adaptar aos novos tempos, né? Há aquela coisa. Eu sou culpado até certo ponto também, que uma realidade que agora as pessoas se informam por TikTok. é, é, e nesse ponto eu acho que não há alternativa. O discurso vai ter que caber e se adaptar às redes sociais, por mais condensado que tenha que ser o conteúdo. Eu acho que nesse ponto não tem alternativa. As redes sociais elas estão aí, de certa forma, há 10 anos era a esquerda que estava denunciando como que era complicado ter uma eleição pautada pela Rede Globo. No momento em que as redes sociais conseguiram tirar esse poder da Rede Globo, as redes sociais viraram um problema porque ali o conteúdo é muito simplificado. Então, obviamente que os partidos de direita eles estão muito mais estruturados, eles conseguem produzir um conteúdo com muito mais charme, com muito mais adequado para esse tipo de conteúdo. Mas, enfim, esse tipo de condicionante não vai ter como driblar, tem que enfrentá-la, né? E eu acho que justamente o exercício de pensar em como adequar o conteúdo para essas redes forçaria nos força, né, a conhecer com quem que a gente precisa conversar, né? Que foi o A ponto que você estava direita, comentando. ela consegue ser muito mais sedutora, né? Muito atraente, né? Eu acho que tem que começar a avançar nisso, né? De como ser sedutor e atraente. Você pode ver que até tem muito canal de internet, de rede social, né? Em geral, né? De esquerda, né? Tipo, gente de esquerda está sempre comentando coisas da direita. Porque é interessante, né? Eles atraem, o fulano falando um absurdo, tem um monte de canal de react e tal, um monte de coisa assim. E você não vai ver, raramente, se é que você vai ver alguém da direita compartilhando o conteúdo de esquerda, nem para zoar. A não ser que seja algum político, alguma coisa falando alguma bobagem, beleza. Agora, compartilhar lá um youtuberzinho socialista e tal, eles não fazem isso. Agora, Nem entende o que está falando, normalmente. tem isso também. Mas, enfim. Mas, assim, então tem essa estratégia de comunicação que é importante, né? De como.
Claro que a direita também ela se favorece muito pela questão financeira, né? Porque você paga lá os anúncios pagos, então você aparece lá, a pessoa pesquisou uma coisa, aparece lá o conteúdo primeiro. Então tem isso também. Mas eu acho que tem a organicidade também, né? Que é a organicidade que faz, né? As pessoas compartilharem WhatsApp, em rede social por conta própria, né? E isso a gente tem que pensar, né? Como, né, gerar esse conteúdo, mas entra muito nisso, de entender o que as pessoas querem, né? Não adianta você compartilhar lá um conteúdo falando, olha como esse fulano aqui é fascista, né? As pessoas não sabem o que é fascismo, né? Ah, mas o que é fascismo? O que é isso, né? Enfim, então não adianta, você tem que tornar ali sua linguagem clara, assim, tornar o seu. E ser algo que seja sedutor para as pessoas, que toque a vida dela, que ela pense, caramba, é isso mesmo, hein? Nossa, é verdade. Agora, se for só uma coisa de novo, olha lá, aquela cor, sabe? Isso aí não me interessa, não me interessa. Bom, chegamos então ao final do episódio de hoje, mas antes de encerrar de fato, eu queria só reforçar que apesar da gente ter ficado um tempo sem publicar novos podcasts, no nosso blog, né, a gente tem publicado novos textos semanalmente. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não deixe de acompanhar o Resultado Geral, blog de crítica da economia política. Dito isso, até a próxima.